professoras e coordenadoras aqui do Projeto Luminar, e hoje eu e o Antônio viemos conversar um pouquinho com vocês a respeito de como algumas minorias sociais foram afetadas pela pandemia do Covid-19. Então, bora pro vídeo. A pandemia do Covid-19 gerou um impacto gritante em todas as esferas da nossa sociedade. A gente modificou a nossa economia, os nossos hábitos cotidianos, a maneira com a qual encaramos a política e a forma que nos relacionamos uns com os outros. Mas a real é que, embora exista essa ideia de que estamos todos juntos no mesmo barco sendo negativamente afetados, continuamos tão distantes socialmente quanto sempre estivemos. Ou seja, num país de tamanha desigualdade como o nosso, aqueles que vivem à margem da sociedade e que não têm seus direitos fundamentais garantidos estão sofrendo muito mais com esses impactos. A primeira vítima fatal de Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que contraiu a doença da sua patroa no Leblon. Essa perda é extremamente simbólica e evidencia muito bem como as coisas acontecem aqui no nosso país. Nós, da comunidade negra, representamos 56% de toda a população brasileira. No entanto, quando avaliamos os dados relativos à nossa situação, essa porcentagem acaba que não é equivalente. No ano de 2018, segundo o IBGE, o rendimento domiciliar médio per capita de pretos e pardos era, em média, de R$ 934, enquanto brancos, naquele mesmo ano, ganhavam, em média, R$ 1.846, quase o dobro. As taxas de pobreza e extrema pobreza também são maiores entre a população negra. Em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de $5,50 por dia, ao passo que negros representavam 32,9%. Já aqueles que viviam com menos de $1,90 por dia eram 3,6% da população branca e 8,8% da população negra. Foi nesse cenário de desigualdade social e racial que a pandemia se instaurou no nosso país. E, obviamente, aqueles que já estavam sendo desfavorecidos se encontraram ainda mais à margem da sociedade. Um estudo realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio confirmou que pretos e pardos morreram por Covid-19 mais do que brancos no Brasil. O grupo avaliou a variação da taxa de letalidade da doença e considerou cerca de 30 mil casos. Desses, 55% de pretos e pardos morreram, enquanto a taxa ficou entre 30% e 8% para a população branca. O índice foi maior em pessoas negras do que em brancas em todas as faixas etárias. Mas por que isso acontece? Bom, considerando os dados que já temos em mãos e a visível desigualdade do nosso país, dá para citar alguns motivos. Uma delas é o acesso aos serviços de saúde, já que pessoas negras são maioria em regiões periféricas, que são também locais onde a oferta de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, é muito menor. Outro motivo é a falta de saneamento básico. Pensando que uma das principais estratégias de enfrentamento da pandemia é justamente a higienização adequada e frequente das mãos, não ter acesso a esse serviço básico facilita que essas comunidades sejam muito mais vulneráveis e muito mais suscetíveis à contaminação pelo vírus. Além disso, como a gente já viu, a falta de recursos é uma problemática que atinge majoritariamente a população negra. Então, essa população acabou não tendo outras alternativas senão continuar se arriscando em trabalhos informais, na lotação diária dos transportes públicos e entre tantas outras ocasiões que nos torna automaticamente muito mais vulneráveis à doença. Bom, mas será que o recorte racial é o único que a gente precisa levar em consideração quando fala desse assunto? Não, né? Existem vários outros recortes importantes. E para continuar esse assunto, continua nesse vídeo que o Antônio vai falar um pouquinho sobre outra minoria social muito importante e também muito afetada durante a pandemia do Covid-19. Não esquece de deixar seu joinha e comentar aqui embaixo o que você tá achando, viu? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou aqui do Projeto Luminar e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, no contexto da pandemia do Covid-19. Primeiramente, gostaria de dizer que esse vídeo é de caráter informativo, não substitui nenhum profissional de saúde mental, então se você precisar de ajuda, procure alguém da área. Bom, para a gente dar início, propriamente dito agora, eu vou falar um pouquinho sobre a violência. Para começar falando da violência, a gente vai puxar um pouquinho lá atrás,
de que os grandes órgãos da saúde preconizou o distanciamento social como uma forma de prevenir o contato e a contaminação com o coronavírus e pessoas infectadas. Porém, para a comunidade LGBTQIA+, isso foi resultado de violência doméstica. E por que isso ocorre? A pessoa que convive dentro do seu núcleo familiar, muitas das vezes está convivendo com um agressor. E aquela pessoa precisa lidar com aquilo cotidianamente. Isso causa um impacto gigantesco, com maior ideação suicida, automutilação, depressão, ansiedade e diversos outros problemas. Falando agora da vida social, a comunidade LGBTQIA+, é muitas vezes negada pela família. Então aquela pessoa não tem atenção, não tem um amor, não tem um carinho que realmente deveria receber. E ela precisa encontrar um vínculo, uma maneira de resistência. E ela vai encontrar isso em grupos que têm a sua mesma sintonia, em grupos que se complementam, em grupos que vão estabelecer todo esse vínculo e esse amor. Porém, novamente, com o distanciamento social, esses grupos ficaram dispersos. Então, essa pessoa LGBT, quem é mais, sofreu com a solidão, muito mais do que antes, sofreu imensamente com a depressão, com a rejeição, com a exclusão e cada vez mais com o sentimento de estar sozinho ali. Porque, novamente, ela não tem mais esse vínculo que era antes da pandemia forte, esse vínculo fixo, né? Agora, abordando a esfera socioeconômica, um estudo realizado pela UFMG e pela Unicamp revelou que 21,6% da população LGBTQIA+, sofre e sofreu com desemprego, enquanto o índice total no Brasil para o desemprego é de 12,2%, de acordo com o IBGE. Então, essa população sofreu bastante com o mercado de trabalho, em especial a população travesti e transexual. O Ministério da Saúde criou uma cartilha sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, na pandemia, e elencou alguns fatores que podem ser ditos como fatores de alerta. E dentre esses fatores, a gente tem o uso abusivo de álcool e drogas, a própria família, a hostilidade familiar, a incerteza com a sua própria sexualidade, doenças mentais já pré-existentes e a ausência do apoio social. Então, isso são fatores que podemos ser considerados como fatores de risco e de alerta na saúde mental daquela pessoa. Falando já do sistema de saúde, essa população LGBTQIA+, já vem sofrendo bem antes para procurar o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde não é o primeiro lugar que ela só vai em casos de extrema urgência, essa pessoa só vai se realmente for necessário, por conta de toda a discriminação que vai ser sofrida, preconceito, constrangimento, e isso não é legal, e isso não é o que o Ministério da Saúde, o que o SUS prega e preconiza. Porém, isso acontece no Brasil. E muitas vezes, durante essa pandemia, é necessário algum suporte para essa pessoa, e ela precisa procurar o serviço hospitalar. Mas, por conta de tudo aquilo que eu falei, constrangimento, preconceito, discriminação, essa pessoa não vai atrás. Isso vai fazer com que ela mesma sofra, o corpo sofra, os sintomas se agravem, procurando somente quando for necessário. Agora, por fim, a gente pode concluir que a saúde mental dessa comunidade carece no Brasil, e não só em políticas públicas, em políticas e também em ações, porque essas ações não são concretizadas, e isso gera um grande impacto em toda a saúde mental e em todo o contexto dessa pessoa. Que isso sirva de lição, talvez para algum futuro, e que isso possa ser mudado daqui para frente, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha gostado um pouquinho aí do que a gente conversou hoje. Queria também agradecer a Isa e a todo mundo. E é isso.